Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Corinthians vai trazer alguns zagueiros. Ó, já começaram as perguntas de mercado, né? A gente vai enfrentar um período de seca agora. Os times não vão jogar. Claro, vai ter um Mundial de Clubes, a gente vai estar acompanhando, claro, né? Mas eu digo no que diz respeito ao noticiário do Corinthians, né? Não se fala em zagueiro, não. Prioridade é ponta. Ponta, beirada de velocidade e driblador. 20 mil só se fosse aqui, 40 mil brincando. Fiel é demais, fiel iludido. A Mila até me perguntou, pô, mas o estádio tá vazio e tal. Gente, assim, de verdade, primeiro, você não compara a média de público que o Corinthians dá na Neoquímica Arena com qualquer outro público, qualquer outro estádio, qualquer outro time, tá? Isso é um primeiro ponto. Não adianta a gente ficar aqui distorcendo. Segundo, o estádio do Grêmio, que é um estádio lindíssimo, quem não conhece, vale a pena, ele cabe 57 mil pessoas. Ele é muito grande. Ele foi construído de uma maneira, acho até que de uma maneira exagerada. Quando você bota 20 mil, ele fica vazio. Vocês imaginem o frio que não estava em Porto Alegre nessa noite, o time não oferecendo muita coisa de bom, de positivo, o adversário nos dando dificuldades nos últimos tempos. Então, assim, ok, Grêmio e Corinthians sempre é convidativo, né? Mas tem todo esse contexto. E o Grêmio tem um sério problema com a Arena Porto Alegrense, que é a administradora do estádio, de conseguir ingressos mais baratos, de fazer maneiras mais acessíveis para o torcedor. Então, tem uma série de dificuldades lá que toda eleição, né, todo postulante, o possível novo presidente, tenta resolver. Então, o Grêmio tem um problema para resolver no seu estádio, assim como o Corinthians, mas... Um volante que pise na área do adversário. Isso falta muito hoje. Eu nem sei se tem ainda no mercado, né? Se existe esse jogador hoje ainda no mercado, esse volante quebra-linhas. Entendeu? Mas e o craque Charles, o Renato Rodrigues está perguntando. Tomara que vai embora, né? E o Corinthians precisa de volante, né? Precisa de atacante, volante e, se possível, um zagueiro, tá? Se possível, um zagueiro, porque às vezes as coisas acontecem lá na frente, quando joga Memphis, Yuri e Garro, mas aí a brecha também acontece lá atrás. Então, acho que o Corinthians precisaria de um zagueiro também. Enfim, não precisa de muito, né? Assim, eu acho que com a situação do Corinthians, uma situação financeira drástica, devendo meio mundo, a gente também tem que ser mais moderado para falar em reforços. Então, eu acho que se chegarem 4 reforços, já tem que levantar as mãos para os céus, né? E agradecer, se chegarem 4 reforços. Porque já é um milagre, tá? Ou vão chegar 2, 3, enfim. Então a gente tem que... Hernani, que era do Parma... cara, mas assim, o Hernani, que era do Parma, chega aqui, ô Daniel, aí vira um Charles, entendeu? Vira um Charles. Então a gente tem que tomar cuidado também. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não contratar jogadores assim caros, porque o Hernani não vai ser um jogador barato, né? Vem de fora e não é um jogador barato, vem de fora e talvez não vire aqui, né? Igual o Tiringa tá falando, ó. O Hernani é outro Alex Santana, entendeu? É perigoso, o Hernani é perigoso. Deixa o like aí, ó, Thales Marinho sempre lembrando o like, vamos embora. João Schmidt não vem porque o Santos não negocia, né? A Keilane falando não comprar gato por lebre, que é o que o Corinthians sempre faz, né? Samir, não vai vir ninguém na próxima janela, não fica ninguém também. Como assim? Não fica ninguém, não vem ninguém. Então não vai ter mais time, acabou, ô Davi. Cara, eu posso garantir para vocês que reforço vai chegar, tá? Conversando com as fontes nos bastidores, tem negociação já.
Tem negociação, reforço vai chegar. É claro que os caras estão com 10 tentativas para tentar acertar uma. E talvez não seja aquele reforço que vai encher os olhos. Mas no Corinthians, meu amigo, Corinthians é uma caixinha de surpresas, né? É uma caixinha de surpresas porque a gente sabe que não sei essa diretoria, né? Mas, por exemplo, o Memphis. A gente estava numa situação difícil quando veio o Memphis. Mas daí os caras não querem nem saber, meu irmão. Os caras vão trazer um midiático aí, não importa quanto custa, e vamos trazer, tá? A princípio, quando as informações foram divulgadas para a gente nos bastidores, porque assim, com a diretoria que estava aí, tudo era meia verdade ou nada da verdade. Então a gente tinha que se virar nos 30, né, para conseguir uma informação. E inicialmente venderam a história que a patrocinadora ia pagar metade do salário, tá? E muita gente ainda está querendo vender essa história que a patrocinadora paga metade do salário do Memphis. Gente, eu tive acesso ao contrato. A patrocinadora disponibilizou 57 milhões. Isso todo mundo sabe. Salve ao corintiana. Direitos de imagem do Memphis Depay já foram pagos aí pelo Corinthians, né? Com isso aí falta agora apenas os bônus de premiações, tá bom? Porque como a gente sabe, né, o Memphis ele recebe aí um alto valor financeiro quando conquista títulos, né? Então o valor que ele deve receber do Paulista ainda não foi pago, né? E é a única pendência atual que ele tem para poder aí, né, parar de ameaçar sair, enfim, né? Vai Corinthians, né, fiado? Tomara que paguem logo isso aí.